Olá pessoal, boa noite. Esta é mais uma edição do nosso Mentalize de hoje e é com muito prazer que nós agradecemos a Deus por mais um dia que acordamos, certo? E por mais uma grande oportunidade de estar aqui diante deste projeto criado na nossa mente e coração de elevar, de trazer conhecimento, de fazer com que você saiba dos seus direitos, dos seus deveres também. Eu sou Miro Veloso e hoje nós temos a grata satisfação de estarmos com duas profissionais lindas, maravilhosas, duas moças que escolheram o melhor caminho da vida, o caminho do conhecimento, mas que decidiram não ficarem com este conhecimento apenas para si e vieram hoje no Mentalize para compartilhar com todos nós. Estou falando das duas advogadas, ela, Emanuele Félix, filha da nossa amiga Luciana Félix e do meu amigo Manuel, também presente conosco aqui nos nossos estúdios, a Ana Luísa, que eu não conhecia, estou o prazer de conhecer através desse lindo sorriso. Sejam todas bem-vindas ao Mentalize, tá? E que a gente tenha uma noite maravilhosa de um bate-papo legal. Hoje nossos ouvintes não vão me ver, porque diante dessas duas moças bonitas aqui, Miro Veloso ia deixar o cenário meio ofuscado. Então, hoje eu vou ficar só por detrás dos bastidores, tá bom? Mas eu queria já iniciar o nosso bate-papo dessa noite, dando a oportunidade à Ana Luísa das suas considerações iniciais e depois a Emanuele Félix. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas que nos assistem aí, né? Bom, Miro, é um prazer, né, estar aqui nessa noite com você. Estamos aqui para levar conhecimento, né, para a população de Trancoso, e não só de Trancoso hoje, em Minas também, tá aqui assistindo a gente, né? Um beijo para minha família aí, que tá online. Maravilha. Então, eu sou Ana Luísa, tenho 26 anos, me formei em 2021, lá em Montes Claros, Minas Gerais. Vim para Trancoso há 5 anos atrás, mas ainda não tinha feito a prova da ordem. Voltei a Minas, fiz a prova da ordem, passei. Que beleza. E aí, no início desse ano, retirei minha carteira e comecei a advogar. Que maravilha. A Manu, né, Manu? Que massa. Manu Félix, chega pertinho do seu micro aí. Manu é grandona, né? Quer baixar mais essa... Tá alto? Não, acho que tá tranquilo. Dá sim. Então tá bom. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, Uhum. trazendo conhecimento para várias pessoas. Também mandar um beijo para minha família, que eu tenho certeza que tá aí assistindo. E me apresentar, né? Eu sou Emanuele Félix, como ele já disse, tenho 26 anos. Depois que eu me formei, eu passei um tempinho também sem fazer a prova da ordem, mas porque eu trabalhava muito com a minha mãe, que é corretora de imóveis. E depois que eu tirei a carteira, faz mais ou menos 1 ano e meio, comecei a trabalhar como advogada, abri o meu escritório e graças a Deus, Deus mandou Ana Luísa para mim, para a gente começar a trabalhar juntas e construir esse escritório, essa carreira que a gente está fazendo juntas, né, Ana? Isso. Ok, sejam bem-vindas então, né? E parabéns a vocês duas, tá bom? Olha, Trancoso é esse lugar mágico, né? Que conecta pessoas, que fazem com que as pessoas se cruzem, né? Se conheçam. Como foi que vocês duas se conheceram e como foi que nasceu esta parceria entre Ana Luísa e Emanuele Félix, formando o escritório de advocacia chamado Félix e Lins. Félix e Lins. Quer contar, Manu? Eu Pode conto. contar. Então, começou assim. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 6 meses. Que beleza. E aí, eu tava esse tempo parada, né? Como eu falei, eu não tinha retirado a minha carteira ainda. E aí, eu falei assim, nossa, eu preciso começar a advogar. Porque é algo que me interessa, sabe? Eu acho que é algo que eu sinto uma carência em Trancoso. E aí, nós temos uma amiga em comum,
né? Murilo. Que é o Murilo, do Trancoso Encantos. E conversando com ele, aí eu falei assim, Murilo, você conhece a Manu, né? Aí ele, é, minha prima do coração. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou procurar ela pra gente fazer uma parceria. Seria interessante. Primeiro, porque a Manu, né, já tá há mais tempo aí no mercado do que eu. E essa prática, ela é muito importante, sabe? Pra quem está começando agora, ter esse auxílio, Sim. né? Eu falei assim, eu vou lá conversar com ela. Fui até o escritório. Mandou mensagem no Instagram, não foi? Mandei mensagem no Instagram. Porque eu tava postando eu postei um vídeo sobre a Coelba. Sobre Certo. energia elétrica. Ei, Coelba que tá dando trabalho a nós, hein? Aí eu acho que você viu, não foi, Ana? Eu Me vi mandou. e achei interessante a abordagem do conteúdo dela, sabe? Sim. De realmente levar a informação. Sim. E aí eu falei assim, acho que vai dar muito certo. A energia bateu. Eu fui lá e mandei mensagem pra ela no Instagram. Falei, Manu, posso ir aí pra gente conversar? Que legal. Ela, claro, estou à disposição. Marcamos uma reunião, cheguei lá. Falei, Manu, é o seguinte, eu tenho um projeto de vida, né? E queria que você fizesse parte dele comigo. Você topa? Foi. Resumidamente, foi isso. Certo. Foi mesmo. E ela prontamente, não, adorei sua ideia e vamos fazer acontecer. E veio na hora certa. Sim, Manu. E aí, como é que foi? Aí você aceitou e aí vamos pensar no escritório? Como é que foi isso aí, pá? Olha, a gente aceitou num dia e fez a logo no outro. Foi bem rapidinho. Foi bem rapidinho. A energia bateu. A gente começou a trabalhar no projeto que a gente tá iniciando aí. E começamos a trabalhar mesmo. Ela tinha alguns clientes, eu tinha outros, aí nós juntamos. Certo. E desde então... Você já tinha um local já, um escritório? Eu tenho um escritório, certo. Sim. E aí ela começou a trabalhar comigo no escritório que eu já tinha. Ok. E aí a gente foi pra frente. Como a mãe mexe com esse negócio, né? Aluga tanta coisa, então já tinha deixado tudo certinho pra filhinha, pro bebezão dela. Né? Que beleza. Até porque eu já trabalho com isso há 1 ano e meio. Então, sim, como já tinha esse tempo de carreira, né? Sim. Eu já tinha o meu escritório físico, um lugar certinho para eu trabalhar. Certo. Vocês, como tantas outras pessoas, a gente sabe que há uma crise muito grande na decisão do que eu vou ser na vida. Não é? Começando com você, Ana, você viveu esta crise antes de decidir, eu quero ser uma advogada. Você pensou em outras profissões ou você sempre foi determinada a isso? Não, Miro, por incrível que pareça, acho que se eu tivesse oportunidade, e eu falo financeiramente, eu com certeza faria uma faculdade de artes cênicas. Artes Você vai ver que eu cênicas. sou muito expressiva. Sim. Adoro, né, meu amigo? Gesticular e falar. Eu queria ser conversar. ator da Globo também, Ana. Então, assim, mas graças a Deus, essa foi uma parte que me ajudou muito na faculdade de Direito. Sim. E o que acontece? Prestei o Enem, tirei uma nota muito boa. Que massa. Já saí do 3º ano, já aos 16 anos, entrei na faculdade. Então, assim, eu já entrei fazendo direito. Aos 16 anos? 16 anos. Então você... Eu era a mais nova da turma. É muito parecido com a história da nova juíza do Brasil, não é? Aos 25 anos. A Militão. Federal, sim. 20... Mineira, inclusive. Né? Mineira, né? Certo. E aí eu entrei na faculdade aos 16 anos. Passei por situações que me trouxeram muita maturidade. E maturidade emocional também, sabe? De apresentações de trabalho. Porque, querendo ou não, eu era muito nova, né? Aos 16 anos, a gente não tem essa cabeça de, nossa, eu vou estudar o máximo que eu conseguir. Mas na faculdade, eu já criei essa mentalidade, mesmo muito nova. Certo. Então, assim, apesar de ter 26 anos, eu me considero uma pessoa muito madura para a minha idade, sabe? Conheço pessoas que têm 26 anos que não têm a mesma cabeça, né, Manu? Que nós. Então, assim, minha primeira opção não era essa. Mas me ajudou muito, né? Porque o direito, você precisa, né? Saber falar, saber com que o outro entenda, né? O que você está falando. Claro. E aí foi isso. Ok. Manu, na verdade, a gente sabe que essa profissão que vocês escolheram, no resumo, eu entendo assim, eu mentalizo assim,
vocês decidiram viverem a vida de vocês para resolver problemas de outras pessoas, né? E como é que você vê isso? Essa escolha da sua vida, né, de escolher uma profissão para resolver problemas de outros. Pensando dessa forma, é bem difícil mesmo. Eu sempre quis ser advogada. Sempre quis ser advogada desde pequena, sempre falei que, na verdade, eu falava que eu iria ser promotora federal. Poxa, tava nessa. Poxa, saláriozão bala esse, hein? Mas nunca básico. Nunca é básico. Só que aí depois da faculdade, eu dei uma paradinha, comecei a ajudar minha mãe no escritório dela. E quando eu resolvi fazer a prova da ordem, foi um momento, igual você falou, a gente sempre tem aquele momento que para e pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Ficar aqui no escritório da minha mãe, levar isso pra frente, o negócio da família. E aí, minha mãe me incentivava demais, muito mesmo. Sim. Você ficou 5 anos na faculdade, você não vai Sim, exercer? Claro. E aí, assim, eu fiz a prova da ordem e decidi, não, quero ser advogada mesmo. E eu não acho que seja só resolver problemas dos outros. Eu acho que a gente, usando a palavra do podcast, a gente mentaliza muito. A gente precisa pensar muito como que eu vou resolver uma coisa ou outra. A gente precisa estudar muito. E eu não vejo problema em resolver o problema alheio. Ok. Eu gosto disso até. Que massa. Ana, como que você se sente sendo uma agente de resolver, de trazer alegria, de trazer alívio para algumas pessoas? Você tem vivido essas experiências de mais vitórias ou como é que tá esse balanço aí de... Olha, então, é muito gratificante. Sim. Sabe? Você prestar o seu serviço e ver quando o cliente recebe, né, uma positiva aí de algum processo, ver a satisfação dele de justamente assim, poxa, que bom você resolveu o meu problema. Que legal. Para mim, é extremamente benéfico, né? Porque eu acho que a gente enfrenta muitos obstáculos nas nossas vidas. Então, assim, fazer o bem e ajudar o próximo, eu acho que se torna essencial na vida de todos, né? Não só, acho que do advogado ainda mais porque é o seu trabalho. Sim. Mas, para mim, é muito gratificante, né? E graças a Deus, eu tô levando Tem levado sorriso a muita gente? Sorrisos a muita gente. Ok. Que maravilha. Manu, você tem quantos anos? 26 também. 26 também. Você, todas as duas têm 26? Sim. 26 anos. Então você também entrou na faculdade com 16 anos? Não, eu entrei depois. Certo. Entrou com 17 anos, então. Entrei com 17 anos. Mas fiz 18 em seguida. Certo. Olha só, muita gente vê o advogado, né? Essa profissão, ela é muito polêmica, né? Eu acho, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem que não tem gente que minta mais do que um advogado. O que é que você diz disso? É verdade ou é mentira? Advogado mente, né? Depende. Depende muito. Sim, fala. A palavra do direito é depende. Depende. Tudo depende. Tudo depende. Depende de quem tá me contratando, né? Mas eu acho que não acho que são casos e casos, né, Manu? Eu acho que, por exemplo, um tribunal do júri. Sim. Mentira é válido, talvez, entende? Certo. Você tá ali para defender os interesses do seu cliente. Então, certo. Assim, inclusive, eu tava... eu tenho apenas 2 formações, uma teológica, não é? E fiz o curso de psicanálise. Na própria teologia, existiram alguns momentos na vida de alguns profetas, por exemplo, Isaac, quando se casou com Rebeca, ele teve que viajar para um lugar onde tinha muitos homens ali, certo? E se ele dissesse que Rebeca era a mulher dele, os homens iam querer tomá-la, certo? E ele era um servo de Deus. E ele foi obrigado a mentir, certo? Para que os homens não tomassem a mulher dele, porque era uma tradição tomar. Então, é isso que você está dizendo. Em alguns momentos, a mentira não é mentira. A mentira faz parte do... É uma omissão. É uma omissão. Também depende do ponto
confiança da pessoa, né? Tá bom, olha, mas vocês duas fizeram um vídeo maravilhoso, certo? E... ok, mamãe já tá de... Lu! Ô, Lu, cadê meu vinho que você não mandou, hein? Hein? Ó, eu até mandei pedir o vinho, mas Nabila mandou eu apagar e eu apaguei lá. Mas, vamos lá. No vídeo que vocês fizeram, me chamou muito a atenção. Parabéns pelo vídeo. Deu para entender o porquê que Ana falou tão bem. Tinha desejo de fazer artes cênicas. A Manu também falou muito bem. Eu falo que a gente se completa, porque Ana, ela é muito do falar, eu sou da técnica. Da técnica. Que ela beleza. Tem tudo para estourar, arrebentar, né? Mas vocês vieram aqui hoje, então vamos lá. Ana, você atua em que área do direito? Então, hoje no escritório, eu fico mais com a parte trabalhista, Sim. focado para empresas, Certo. previdenciário, e estou estudando aí um pouquinho de tributário, que acho Sim. que Certo. a coisa aí tem um potencial, né, para essa área, e falta também profissionais. Aham. E aí hoje eu trabalho com isso no escritório. Certo. Quando você fala com a parte trabalhista, em prol do empresário ou do empregado? Hoje eu atendo os dois lados. Certo. Né? Mais como uma consultoria jurídica para o trabalhador Sim. e uma consultoria jurídica também para o empresário. Certo. Eu quero te fazer uma pergunta, Ana. Dizem que a justiça trabalhista, ela é paternalista, certo? De que dificilmente, não é, um empregado, ainda que ele crie uma narrativa, às vezes até mentirosa, dificilmente ele vai conseguir sair dali, certo, da presença do juiz, sem levar uma graninha do patrão dele, que às vezes até agiu corretamente com ele, em tudo se falando. Você concorda com isso, de que a justiça trabalhista é paternalista 100%? Olha, 100% não. Ah, Porque eu acredito que quando o empresário ele é bem assessorado juridicamente, você pode até chegar a ir à justiça, mas quando o empresário ele está preparado, né, para lidar com o seu funcionário ou com as futuras ações que venha a ser o passivo, ele tem a certeza de que fez o correto. É igual você falou, muitas vezes chega na frente do juiz, sim. mesmo que o empresário tenha feito tudo corretamente, o empregado leva uma graninha. O que eu acredito é que a justiça enxerga o trabalhador como o lado mais fraco, sabe? Só que no Brasil há uma grande dificuldade, né, em ser empresário. Eu, como filha de empresários e esposa de empresário, eu sei, né, o que o empresário hoje sofre. Por isso que eu não trouxe só e não atuo só para o trabalhador. Apesar dessa, né, Manu, ser a nossa, assim, principal procura na área trabalhista hoje. Mas, porque eu entendo que é essencial para que o empresário use a CLT ao seu favor. Sim. Isso é Sabe? importante, né? A advocacia preventiva para o empresário. Isso. É um projeto nosso que aborda justamente esse tema. Certo. Quando você fala que você hoje trabalha para que o empresário use a CLT ao seu favor. ao seu favor. Isso, você quer que eu te explique mais ou menos? Isso não dá um ar assim de que use ao favor dele e que o empregado que se dê mal. Por isso que não. Não. Mas por isso que eu acho que a justiça existe, né? Para fazer o que é justo. Sim. O empresário ele não vai fazer nada fora das leis. Sim. Né? Ele vai usar as leis ao seu favor. Um exemplo, por exemplo, a grande parte das ações trabalhistas hoje no Brasil é devido a dois fatores. Quando você analisa os processos, identifica somente dois fatores. Sim. É que o empregado ele tem uma confusão e ele tem a frustração. Certo. E aí, a confusão, o que é?
não entendi o que está aqui na minha folha de pagamento. Isso. E a frustração é, poxa, meu patrão me prometeu aquilo, eu achei que meu emprego seria de tal eu ia exercer minha função de tal maneira. E como combater, né? Primeiro, a clareza, seja claro com o seu funcionário, né? Olha, sua folha de pagamento está descontando isso por causa disso e disso e disso. Explique para ele, identifique, porque quando você tem um funcionário confuso, Sim. ele vem procurar a mim Ok. para buscar clareza. né? Ok. Entendeu? Ok. Isso. Trazendo esclarecimentos, né? E assim, seja claro e realmente sente e converse do que você espera. Do que você espera de mim como patrão. Do que do que eu espero de você como funcionário. Então, Isso. seja claro, né? Isso. E conciso Ok. na sua atuação. Manu, você já escolheu a área tributalista? Não, tributária não. A área Imobiliária. imobiliária. Eu fico lá no escritório, eu fico mais com a parte imobiliária Certo. e do consumidor. Beleza. São duas áreas que estão aí no nosso dia a dia, né? Sim. Mesmo que a gente não perceba. Desde Certo. uma compra que não deu certo, Sim. um contrato de aluguel, Sim. contrato de compra e venda. Certo. Aí eu fico mais com essa parte. Vamos lá, então vamos começar a conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu acho você muito corajosa de ter escolhido essa parte imobiliária dentro de Trancoso, principalmente em Trancoso, Eu né? acho já visionária, Né? porque é que a gente precisa bastante. É isso, né? não. Quando eu digo corajosa, porque nós vivemos em um distrito onde grande parte das terras, certo, são terras de recibo de compra e venda. Tem muita gente que às vezes tem um terreno só, ela vende 5, 6, 7, 10 vezes a uma pessoa só, certo? A gente tem aí também, também diversos problemas com essa questão fundiária. Como é que tem sido, né, o dia a dia do escritório com essas questões aí de complicações, de gente que não é dono de terreno, vendeu para o outro? Você tem pego essas causas assim já? Sim. E como é que tem se saído? Então, aqui em Trancoso é bem complicada com essa questão da regularização. Por quê? Sim. A maioria das terras aqui são de origem da União. Da União. Isso. E aí foi um vendendo para o outro, justamente com esse recibo de compra e venda. Sim. E apesar da gente estar trabalhando aí bastante no REURB, que é a regularização fundiária, Certo. tem que ter uma iniciativa no município. E é bem difícil, porque são muitas áreas. Lá no escritório a gente pega bastante escritura, Sim. terra para regularizar, Sim. pega também essas questões de terreno que estão para dois compradores. Só que a gente sempre procura, eu falo que o nosso escritório é um escritório conciliador, né, Ana? Sim. A gente sempre procura resolver com acordos, entendeu? Via extrajudicial. Via extrajudicial. A É gente- melhor um acordo. Sim, a gente sempre procura resolver via extrajudicial, porque é menos custoso para o cliente, demora menos. Sim. E eu acredito que, apesar de lento, nós estamos caminhando para uma grande regularização aqui em Trancoso. Eu acho que a gente está caminhando para resolver essa questão de terras, de escrituras. Baseado em que você diz isso? Eu digo porque o REURB já chegou, por exemplo, ali no Xandó. Sim. Algumas terras ali já estão sendo regularizadas. Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho, Certo. a gente vai resolvendo. Certo. Houveram muitas promessas políticas, né, de regularização de terrenos, né, até de pessoas que já têm suas casas construídas. Muitos prefeitos já prometeram isso, mas não cumpriram. Isso acaba sendo uma dificuldade para as pessoas. Não, com certeza. E acaba sendo também uma motivação delas procurar o escritório Isso. de vocês. Exatamente. E aí é quando você entra para Regularizar. regularizar. Isso. E regulariza mesmo? Regulariza. Resolve. Quem tiver com essas... Qual o caminho? Fala para aí. Qual o caminho para a pessoa hoje que tem sua casa e até hoje não tem a alegria, certo, de dizer assim, essa casa é minha, o documento está aqui na minha mão. Fala aí para mim. O caminho é procurar um advogado de sua confiança, especializado em direito imobiliário,
Que aí ele junta todos os documentos, vê qual é o melhor caminho com cada caso. Sim. Porque eu não tenho como especificar o caminho, a gente descobre lá na prática. Sim. A gente vai procurar o que é menos custoso, o que é menos demorado para Certo. cada cliente. Certo. Então, o caminho mesmo é procurar um escritório de advocacia de sua confiança Sim. e, de preferência, especializado em direito imobiliário Sim. para resolver. Essa coisa do direito imobiliário nasceu dentro de você por causa do ramo da sua mãe? Foi. Foi. Quando eu saí da Você viu faculdade, sua mãe em alguns pepinos e tal, sem poder resolver? E vem... Não, eu estou perguntando de boa intenção. Em alguns momentos, ela passou por alguns momentos difíceis e você disse, poxa, um dia eu vou resolver isso para minha mãe. Na verdade, eu resolvi puxar para essa parte imobiliária porque eu já tive prática, né? Sim. Eu trabalhei no escritório da minha mãe durante a minha faculdade praticamente inteira. Depois Sim. que eu me formei, eu continuei trabalhando. E eu percebi que aqui em Trancoso a gente tem muita carência. Sim. Contrato. O pessoal, às vezes, pega contrato na internet. Aí, na hora que dá um problema, Sim. procura um advogado para resolver. Mas não é assim. A gente precisa se resguardar de todas as formas, de todos os lados. Certo. E para isso mesmo é importante um advogado. E eu também brinco, né? Minha mãe vende e eu passo a escritura. Então eu pensei nesse caminho dela, não uma parceria, mas como eu já tinha bastante prática, bastante interesse nessa área, eu resolvi seguir. Unir o útil ao agradável, É né, isso. Ana? Ok. Ana, dizem que sociedade é um casamento, né? É como se fosse um casamento. E a gente sabe que num casamento existem as diferenças, né? As opiniões adversas. E eu, apesar de vocês duas serem novas, bonitas, um escritório legal e tal, mas eu acredito que lá dentro do escritório, em alguns momentos, vocês divergem. Como é que vocês tratam essas divergências de vocês duas? Acontece ou não? Então, Como é que é esses dias isso? nós saímos... Tô brincando. Esses dias, pensei que vocês esse dia saiu no Free Não, Fire. mentira. É igual, antes da gente começar aqui o podcast, eu comentei com você que eu sou muito religiosa, né? Sim. Então, assim, eu acredito que mesmo que a nossa união foi coisa de Deus, sabe? Preparada, assim, e idealizada por Ele, né? Para nós. Então, até hoje, não deu tempo da gente ter divergência, Uma briga, não. Graças a Deus. Brigar. Mas assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito pacificadora, né? Eu acho que Manu, ela é mais reativa, mas do jeitinho dela, sabe? Carinhosa. Ela é reativa, carinhosa. E eu acho que essa parceria já está dando certo e vai continuar dando certo porque nós nos complementamos. Ok. A realidade é essa. Que beleza. Hoje conosco no Mentalize a presença delas. Duas mulheres que fazem e acontecem e duas mulheres que escolheram o caminho do conhecimento, né, e hoje compartilham no Mentalize. Estou falando da doutora Ana Luísa e da doutora Emanuele Félix, com certeza orgulho dos seus pais que lhes assistem nesse momento. Ana, no direito trabalhista, a gente sabe que muitas vezes as pessoas procuram o advogado com frustrações, com dores, com raiva, com as emoções à flor da pele. Como é que você trata isso juridicamente? Como é que você se mantém firme diante da chegada dessas pessoas no seu escritório? Bom, primeiramente nós recebemos o cliente lá com muita alegria, né? Sim. E como forma também de tranquilizá-lo. Aqui você está em um ambiente seguro. Certo. Né? E eu estou aqui para te ajudar. Uhum. Né? Um suquinho de maracujá rola? Já não. Um cafezinho também. Sim. Então, assim, minha função é essa, né? Como você falou, eu estou aqui para resolver o seu problema. Muitos empregados chegam, né, ao nosso escritório, a maioria das vezes é porque as verbas trabalhistas elas não foram devidamente pagas. Sim. Né? São casos também simples assim, a depender do caso, né, de serem resolvidas. Então, assim, esse primeiro atendimento ele faz total diferença.
Então, você que Certo. é advogado e que está nos assistindo, esse primeiro atendimento de informar o que, olha, realmente é devido a você isso, mas não é dessa maneira, né? Não é agindo por impulso Sim. e nem com raiva que Sim. você vai resolver o seu problema. Certo. Então, eu tento tranquilizar Sim. o meu cliente que chega lá no escritório. Certo. Ana, há alguns meses atrás, eu dei uma carona para uma mocinha. Você viu que para chegar aqui é um pouquinho longe. Você viu que de lá da pista, aqui dá 3 quilômetros. Certo? Mas da pista lá no centro da cidade vai dar mais 6 quilômetros, ou seja, em torno de 9 a 10 quilômetros. E essa mocinha estava o sol muito quente e ela anda 3 quilômetros daqui até lá na pista, para de lá da pista ela pegar uma van, ela pegar uma condução para chegar ao seu trabalho. E eu lhes fiz uma pergunta. Eu disse para ela, venha cá, a empresa que você trabalha lhe dá o Vale Transporte? Ela disse, não. Eu falei, quanto que você ganha? Ela disse, um salário mínimo. Eu falei, quanto que você gasta de transporte por mês? Ela disse que em torno de 500 e pouco a 600 reais por mês. Me diga uma coisa, a partir de quantos quilômetros a empresa tem a responsabilidade de dar o Vale Transporte para o seu funcionário e o que é que você aconselha tanto aos empresários como aos funcionários, né, que não recebem esse Vale Transporte? O que é que você diz sobre isso? Qual o conselho que você dá? Porque muitas vezes o empresário está negando direitos do seu funcionário e ele se esquece que lá na frente isso vai ficar muito caro para ele, né, Ana? Vai sim. Então, essa questão que você levantou aí é um grande problema aqui em Trancoso, né? Porque a gente não conta com o transporte público. Transporte público. Certo. Né? Então, você precisa pagar vans, né, mototáxi, e que normalmente tem um valor bem elevado. Você sabe, Manu, a quilometragem? Eu acho que não... A lei não estabelece uma quantidade de quilômetros. Né? Certo, entendeu? Certo, O ok. que eu oriento ao empresário é sempre converse com o seu empregado. Onde você mora? Onde você mora, você tem como chegar ao serviço e sempre oferecer, né, quando for de interesse dos dois, esse vale transporte. É igual você falou, evita, muitas vezes, de uma futura ação, né, judicial. Mas eu acho interessante você levantar esse ponto, porque o transporte público, ele é uma grande deficiência em Trancoso. Sim, né? sim. Que eu acho que já vem sendo debatida aí por várias pessoas. É uma luta nossa, né? Transporte público, né? Nossa, e seria, assim, extremamente interessante para que até os empresários aí que nos assistem levantar essa pauta, sabe? É um conforto para a empresa e para o empregado, né? Certo. Fora que atenderia toda a nossa população. Sim, né, Manu? é importante frisar que a lei não estabelece um limite. Sim. Mas se o empregado ele precisa pegar transporte público, que seja, já é devido ao Vale Transporte. Sim, sim, entendeu? sim. Independente da quantidade de quilômetros. Certo. Manu, nessa questão do direito imobiliário, né, especialmente em Trancoso, certo? Onde a gente tem visto que Trancoso a cada dia tem vivido transformações constantes em relação a essas coisas, o crescimento aí de vários condomínios, muitos terrenos à venda e tal. Quais os cuidados que você poderia passar para a população hoje, certo, que elas devem ter para evitarem futuros problemas lá na frente? Primeiramente, é não passar por essa venda sozinho. É sempre importante procurar um advogado, porque uma venda é um negócio de risco. Sim. Você tem que saber onde você está se colocando, né? Não é só pegar qualquer contrato, assinar e reconhecer firma em cartório. Não é assim que funcionam as coisas. O terreno é seu quando ele é registrado no cartório de registro de imóveis de Porto Seguro. Para isso, precisa fazer uma escritura pública de compra e venda. Sim. E isso é importante que tudo seja acompanhado com o advogado, porque os advogados vão olhar a matrícula do imóvel, se está tudo certo, se tem algum débito na prefeitura de IPTU ou não.
Então, é importante você se resguardar e não passar por uma venda sozinho, justo por isso, porque é um negócio de risco. Já teve algum caso do consumidor ser lesado e isso mexeu com você, Manu? Sempre mexe. Sempre Porque mexe. a questão do direito do consumidor é uma questão que a gente vê muito no dia a dia e geralmente é injusto. Geralmente o cliente que ele vai atrás do seu direito, ele Sim. tem razão. Sim. Entendeu? Então, eu tenho esse problema de pegar cada caso como se fosse eu passando por isso. Leva pra casa? Levo pra casa. Às vezes? Levo. Leva pro travesseiro também? Sim, aí eu fico pensando como eu vou resolver. É mesmo, Manu? Então, eu, principalmente nessa questão do consumidor e na questão civil, né, amiga? Sim. A gente leva bastante pega pra si. Ok. E são coisas assim que, ao meu ver, se as pessoas tivessem mais conhecimento, poderia solucionar ali na hora. Sim, sabe? sim. Essa questão aí mesmo da Coelba, né, Manu? Que a gente comentou que eu vi o stories dela e por isso eu fui atrás dela. Sim. Se você quiser discorrer um pouco também, é bem legal. Pô, eu tô curioso pra saber desse negócio da Coelba que uniu vocês, né? Na verdade, eu postei um vídeo, porque a gente procura bastante, né, amiga, fazer isso no escritório, de postar vídeos informando a população. Eu postei um vídeo informando que alguns consumidores, na verdade foi um caso do escritório, que alguns consumidores eles receberam um aumento muito alto na conta. Certo. E algumas pessoas não sabem como resolver isso. Sim. E aí eu postei um vídeo explicando o que a gente pode fazer em cada caso, o que o consumidor deve fazer para não ser lesado nessa questão. Sim. Postei falando que você deve fazer uma reclamação formal, sempre anotar por protocolo. E aí, caso não seja resolvido, procurar um advogado da confiança da pessoa para poder regularizar, né? Sim. O valor das contas, tanto seja de água, seja de luz. Uhum. E eu vi, foi no Radar 64. Certo. Um cliente meu me enviou essa matéria e eu postei esse vídeo falando sobre essa matéria e instruindo os consumidores o que eles podem fazer, caso aconteça. A gente tem um problema hoje, Ana, muito grande em Trancoso com o Coelba, que é uma concessionária contratada pelo Estado. Não é? Existe uma taxa chamada TIP, né, que é a taxa de iluminação pública, onde muitas pessoas pagam essa TIP e, na verdade, nós temos uma energia de péssima qualidade. O mês passado nós passamos aqui 15 dias com energia e 15 dias sem energia. Esse mês nós já passamos vários dias sem energia. Então, quase sempre nós estamos sendo lesados, né? Então, esse vídeo que a Manu fez lhe chamou a atenção. Sim, justamente por viver em Trancoso, né? Uhum. Eu acredito que a informação, quando ela é boa, ela chega em diversos lugares. Sim. Então, quando o Manu, ela faz esse vídeo e explica, olha, tenha a noção de anotar um protocolo. Porque muitas das vezes nós ligamos e deixamos passar, sabe? São certas situações que fazem diferença, né? Quanto mais provas você tem, é mais fácil, né, para o convencimento do juiz para mostrar o que você passou. E às vezes as pessoas evitam entrar com ação contra Coelba, Embasa, por medo mesmo de ser uma coisa demorada, mas é sempre bom informar que a gente tem um juizado, que o juizado informalmente falando, pequenas causas. Sim. Não são coisas que demoram tanto assim. Então, é importante que as pessoas saibam que precisa procurar os seus direitos. Sim. Porque, igual você falou, fica 15 dias sem energia. Isso. Poxa, é injusto. Como é que uma pessoa guarda o seu alimento Uhum. sem energia? Uhum. Entendeu? Então, às vezes, o consumidor ele não tem essa noção de que não é uma coisa que pode sim demorar, sim, mas que geralmente não decorre tanto tempo assim. É mais célere, né? A justiça. É mais célere. E assim, a gente para pensar, Trancoso tem uma grande população de idosos, né? Isso. Então, assim, a energia hoje é essencial em muitas casas. Uhum. Então, quando o Manu traz essa informação, eu acho que vai passando de pessoa para pessoa. Olha, eu vi um vídeo da advogada que ela orientou a fazer isso. Sim. Então, assim, mesmo que lá na frente esse cliente não venha até nós, mas só da informação chegar até ele, já é
uma coisa excelente. Né, Manu, vamos lá. A gente tá com este local aqui que a gente mora, chama-se Itacipuera. O outro lado chama-se Sapirara. Sapirara vem sofrendo há muitos anos com falta d'água e falta de energia, certo? Quando nós procuramos a Coelba, né, que é a concessionária, né, de energia, a Coelba tem apresentado aí uma questão que a gente está tentando descobrir se é verdade, de que o que acontece. Em Sapirara existem muitos miau, chamados gatos, né? Os gatinhos, né? E o que acontece? A Coelba diz que os problemas maiores que nós temos aqui é por causa desses gatos. Todavia, a mesma Coelba diz que eles têm um problema com o IFAM, onde o IFAM, o IFAM e o IBAMA entendem que Sapirara e Itacipuera é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental. Como é que nós somos área de proteção ambiental e a prefeitura permitiu que um bairro nascesse ali e todo bairro que nasce, nós precisamos de duas coisas básicas, água e energia, certo? O que fazer, Manu? Existe um monte de gente que querem se regularizar, querem colocar os seus relógios. Uma vez eu juntei várias pessoas, RG, CPF e os nomes delas. E até hoje esses relógios não foram ligados. Então, ao mesmo tempo que a Coelba quer cortar, ela diz que não pode ligar. E aí a gente fica com a cabeça doida. O que é que a doutora Emanuele Félix, né, que poderia informar ao povo de Sapirara e Itacipuera? O que a gente pode fazer para resolver isso? Essa é uma questão bem delicada, né? Porque Sim. envolve direito básico, Sim. que é direito de água e luz. É básico. Sim. E eu entendo que o melhor caminho para vocês, o pessoal daqui de Sapirara, de Itacipuera, é cobrar, além da Coelba e da Embasa, cobrar do poder público. Sim. Porque se eles têm um documento falando... Do poder público seria o quê? Do Ministério Público ou Defensoria Pública? Do poder público da... Da Prefeitura. Isso. Sim. Porque se eles têm um documento falando que aqui é APA, quem emitiu esse documento? Isso. Você entendeu? Importante isso aí, hein? É importante porque igual esse documento, você faz um novo estudo daquela área e pode remanejar. Sim. Entendeu? Então, cabe à população procurar também os seus direitos, porque lá são várias famílias, né? Se essas famílias se unem, tem o que a gente chama de ação coletiva, né? Que é em prol do interesse em comum. E aí você pode procurar uma intermediação aí junto ao Ministério Público, porque é um caso de interesse público, né? Certo. Ou a Defensoria Pública. Sim, né? sim. Então, assim, não é que por lá ser, né, uma APA é para sempre, né? Sim. É igual você falou, era talvez dever do município ali conscientizar de que ali não poderia ser construído, mas como já construiu... Pô, Sapirara hoje vai para mais de 5 mil famílias. É a futura Baianão de Trancoso, Sapirara, né? Então a gente vive hoje... Então pode realmente fazer esse manejamento. Uma ação coletiva, né? Coletiva, isso. Ok. Hoje, doutora Ana Luísa e doutora Emanuele Félix. Luciana deve estar tirando uma onda. E como é o nome de seus pais? Ela está aqui falando que o plano de manejamento da APA está desatualizado desde 2008. Nossa. E Luciana sabe como? Luciana, você sabe vender casa, Lu. Ela já foi da APA também. Rapaz, tá vendo? Olha, Luciana, quinta-feira ela aqui. Eu senti que Luciana armou pra vocês duas. Ela avisou que quinta-feira ela vai trazer seu vinho. Vai trazer, foi? Agora, eu senti que ela armou. Mandou a gente Mandou primeiro, vocês primeiro pra sentir o clima, pra depois ela vir na quinta. Eu falei isso hoje pra Nabila. Olha, eu quero falar agora com vocês sobre história. História, certo? Eu fiz muitas faculdades. Eu fiz umas 3 faculdades. Na quarta acabou
os blocos e os cimentos eu não consegui terminar de construir. Mas eu gosto muito de ler, não é? E eu sou apaixonado por alguns advogados que fizeram parte da nossa história. Por exemplo, eu quero falar sobre Gandhi, né? Gandhi, a história de Gandhi, não sei se vocês já assistiram o filme de Gandhi, é uma coisa muito linda. Gandhi foi um advogado, certo? E quando ele viu que os britânicos estavam oprimindo o povo da Índia, ele abriu mão de prosperar como advogado, abandonou sua carreira em parte, não é? E lutou muito, certo, para que a Índia fosse livre. Você parte para Mandela, Mandela também foi um advogado, certo? E lutou pelo apartheid, certo? Como que vocês veem esses caras que sendo advogados, se transformaram também em ativistas sociais? Existe dentro de vocês, como advogadas, sonhos como estes também em prol da população, das pessoas? Arde dentro de vocês senso de justiça para que as coisas que não estão nos lugares voltem para os lugares? Há boas revoltas dentro de vocês duas? Com certeza. Eu acho que um advogado que não tem essa sede por justiça, Sim, não está trabalhando certo, não tá, tem que procurar outra coisa para fazer, porque não é? Todo verdade. advogado, a gente tem essa sede por justiça, a gente procura sempre resolver os problemas, tanto social quanto cotidiano, né? Eu acho assim, por exemplo, quando eu estudava em Minas, eu trabalhei quase 3 anos estagiando na Delegacia da Mulher. sim. Então, assim, a sede por justiça minha, eu acho que é mais ligada para essa parte. Apesar de hoje trabalhar focada em outras áreas, hoje, como mulher, mãe, né, e advogada, eu entendo que essa sede por justiça que eu tenho é mais ligada a essa área, né, aos direitos da mulher, ao combate aí à violência doméstica. Inclusive, eu vi sua entrevista com as meninas que vieram aqui, né? Joana Souza e a Raira Carla. Foi bem interessante a conversa com elas, achei genial, né? A vivência que elas tiveram. Sim, sim, sim. Então, assim, e por que, Ana, então você não quis seguir essa área? Sim, né? sim, sim. Porque quando você entra num órgão público eu era muito nova e queria fazer acontecer, eu vi que não dependia só de mim. Sim. Sabe? Eu vi que a coisa para funcionar depende de uma série de fatores, uma série de pessoas. Então, assim, eu trabalhei lá e eu tive muita frustração. Certo. Fica desgastante. Como pessoa, sabe? De ver casos, assim, terríveis acontecendo e a justiça ser extremamente lenta. Certo. Então, você, quando tem essa sede de justiça, quer resolver, não é? Acho que, assim, quer lutar. Então, assim, quando eu saí de lá, eu falei assim, olha, eu amo, tenho essa vontade, inclusive, essa sede de justiça, de futuramente abrir talvez um projeto social aqui em Trancoso voltado para essa área, Sim, sabe? sim, De atendimento sim, à sim, mulher, sim. a mulher que sofre talvez uma violência, ela tem uma casa de acolhimento, sabe? Para sair certo. daquela situação até que ela encontre, né? Outra moradia, porque pensei, a mulher normalmente que sofre essa agressão, ela tem filhos, né? Então envolve aí direito de menores. Então, assim, pensei uma criança passando por toda essa situação. É muito triste. E eu acho que quando você tem alguém para segurar sua mão e falar, olha, eu vou te ajudar a sair dessa situação, porque muitas vezes falta isso. Sim. A mulher é dependente financeira, né? Emocionalmente. Sim. Então, assim, acho que futuramente, talvez, eu venha aqui, né? E aí eu estarei falando sobre esse projeto social. Quem sabe, né? Tomara que Deus aí consiga me abençoar. De acolher essas mulheres, acolher seus filhos, para que elas saiam dessa situação de violência. E aí a gente volta também bastante para essa parte de políticas públicas, né? Sim. Porque a gente tem leis que resguardam a mulher, mas e aí? Será que resguardam mesmo? Sim, sim, sim. Eu vi que você postou a questão da tornozeleira eletrônica Isso. em caso de agressão contra a mulher. Certo.
E eu acho que isso vai ajudar bastante. Você acha que isso é uma evolução? Nossa, completamente. Com Porque hoje em dia o agressor ele não tem medo de ir atrás. Ele não tem... Hoje em dia ele tem medo só da justiça. Medo de ser preso. Mas ele não tem medo de bater na mulher. Então, é muito importante essa questão da tornozeleira eletrônica. Eu vi que no projeto de lei vai ter como se fosse um botão de Pânico. De pânico. né? Que se o agressor chegar perto da mulher uma quantidade de metros, ela vai saber que ele está ali. Porque os agressores, eles agem muito na maldade. Como é que a mulher vai... Como é que o policial vai saber que o agressor está perto da mulher naquele momento? Não tem como. Você já foi agredida? Já? Não, eu não. Não? E você, Ana? Também não. Nunca foram? Graças a Deus. Graças a Deus. Certo? Veja só, tem duas coisas que muitos homens, eu digo sempre que se tratam de maricas, covardes. Vê pra cima de mim pra você ver. Olha, tem duas coisas que a lei agora parece que acertou, né? Aos agressores, essa questão da tornozeleira eletrônica. Você que gosta de bater em mulher, certo? Vai andar igual bandido, com tornozeleira eletrônica. Mas agora também saiu a lei, não sei se já, como é que fala, se já promulgou, se já... Foi aprovada. Isso, saiu também que a mulher vai ter porte de arma, meu irmão. E aí, como é que vocês veem isso? Essa questão do porte de arma, o cara sabendo que a mulher tá lá com um 38, você acha que ele vai chegar... Porque esse negócio dessa medida, da medida protetiva, pra mim, nunca funcionou isso. Os caras não respeitam, certo? Mas agora, sabendo que a sua esposa foi na Polícia Federal, tá bem psicologicamente, tá com um portezinho de arma, o que é que você acha? Vai diminuir essas agressões às mulheres? Como é que vocês viram isso aí? Eu acho que menos. Eu acho que a tornozeleira eletrônica ela é mais efetiva. Porque o porte de arma, ele não é tão fácil de se conseguir. Sim. Entendeu? Eu acho que essa questão da tornozeleira é muito mais efetiva porque provou que o rapaz, de fato, é um agressor, tá lá com um botãozinho de pânico, fica mais fácil de alertar as autoridades que o cara tá ali perto da mulher. Eu acho que esse foi um ponto, assim, muito mais importante do que, talvez, o porte de arma. Eu acho que, pensando como advogada, nesse caso, Sim. Por exemplo, tem a mulher lá, né? E ela tá dentro da casa dela, chega o agressor, Sim. ela empunha a arma, Isso. ele toma dela, e aí? Entendeu? É, acho que pega muito, acho que a lei, ela deve pensar muito nesses aspectos, sabe? No geral. Da defesa virar contra quem deveria ser defendido. Até porque, como eu disse, o agressor ele age muito na maldade. Ele não Sim. tem medo. Não tem medo de bater, ele não tem medo de ir atrás da mulher. Ele só tem medo de uma coisa, que é ser preso. Certo. Você não acha que isso também, essa coisa do porte de arma para as mulheres, é uma forma do Estado se eximir da proteção dele às mulheres e dele ver que essa coisa da medida protetiva é muito fraca e aí agora bota a arma na mão da mulherada? Você quer falar, mano? Pode falar. Então, o que eu acho? Fala. Eu penso assim, hoje o Estado, ele é falho em vários aspectos. Certo. Principalmente na segurança pública. E assim, não é só para a população, tá? O Aham. servidor público também sofre demais. Né? Eu tenho vários tios que são policiais penais. Sim. Então eu sei do que a gente se trata. Então, assim, com certeza parte um pouco dessa coisa de, já que eu não presto um serviço de qualidade, eu vou dar um modo, uma maneira De se eximir. de me eximir Sim. daquela situação, Sim. né? E aí, é igual eu te falei, há de que se pensar em todos os âmbitos, né? Seria viável para o Estado, né? Como é que se dará esse porte de armas? Né? A vítima terá que comprar arma? Porque assim, Às vezes a vítima não tem dinheiro nem para sair de casa. Sim. Imagine para comprar uma arma e para poder tirar todos aqueles exames que O precisam. porte de arma, psicológico, ir para a Polícia Isso. Federal. E a vítima que está ali sofrendo agressão familiar,
às vezes ela não tá nem bem psicologicamente. Sim. Como é que vai passar no exame sim. psicotécnico? Você acha que seria um privilégio muito mais das vítimas ricas do que das pobres, Não, com né? certeza. Que uma pobre não pode. Até porque a arma deveria ser legalizada, né? Sim. E no mínimo hoje uma arma boa legalizada custa em torno de uns R$8.000. Isso. Qual é a mulher pobre que pode comprar uma arma dessa? Às vezes ela não tem dinheiro nem para poder sair daquele ambiente. Sim. Eu acho que... Acho que há maneiras mais efetivas de combater, sabe? Assim como o uso da tornozeleira, é justamente isso, é esse botão de pânico. É você ter a noção, olha, o agressor tá chegando. Sai né? correndo. Sim. Vou ligar para a polícia. Sim, eu acho que é mais efetivo. A medida protetiva, sendo bem realista, hoje, eu acho que ela é mais uma documentação formal do que algo... Para proteger, Para né? proteger efetivamente. Sabe? Não, com a medida protetiva, ele se afastou de mim. A gente vê que, normalmente, a maioria dos casos em que a mulher, né, ela é assassinada pelo seu ex-companheiro, tinha várias medidas protetivas aí aberto, já tinha comunicado à polícia diversas vezes que ele descumpriu essa medida protetiva, né? Sim, e talvez seja uma saída mais ágil e eficaz aí, esse uso da tornozeleira. Ok. Essas são as palavras das duas advogadas, duas jovens, 26 anos. Que coisa linda, né, rapaz? 26 aninhos, formadas em direito, não é? Trazendo orgulho para os seus pais e já ganhando muita grana, que eu tô ligado que elas estão maladas. Porque ser advogada dentro de Trancoso, né? Trancoso eu sempre achei muito carente na área de direito. Já vi muita gente indo para Porto Seguro procurar advogados e agora tem aí a Emanuele Félix e a Ana Luísa, não é isso? E a Ana Luísa. Agora eu achei interessante vocês dizerem que vocês mesmas não podem ficarem fazendo propaganda do escritório, né? É a lei, né? E tal. O Código de Ética da OAB. Do Código de Ética da OAB. Mas eu posso falar, né? O nome do escritório vocês juntaram, né? Isso, sobrenomes. Que massa. Isso mostrou que nenhuma quer sobressair sobre a outra. Que legal. Eu achei muito empático isso aí, né? Então se chama Félix e Lins. Isso. Olha, eu posso falar, eu posso indicar. Você está com problemas imobiliários, você está com problema na área trabalhista, certo? Seja empresário ou seja empregado, procure a Félix e Lins. Fica onde o escritório de vocês? Vocês podem falar isso? Não pode o endereço? Ou não? Eu acho que pode. Pode, né? Pô. Acho que não seria uma autopromoção nossa, seria mais uma informação. Quem tá perguntando onde é o escritório sou eu, porque eu tô com um problema para resolver, sério. Fica onde o escritório? Na Rua Monteiro Lobato, número 60. Fica perto do cartório, próximo ao cartório. Certo. Chama Somar Escritórios. Aí são várias salas e uma das salas é nossa. Certo, vamos lá. Agora, falando de cartório, eu vou apertar vocês duas agora sem abraçar. O que vocês opinam sobre essa questão que aconteceu sobre a Liga da Justiça? Que coisa mais feia. 3 juízes afastados, um promotor também, né? E são pessoas que atravessaram por caminhos que vocês atravessaram. Foram advogados primeiros, né? Fizeram seus juramentos. São pessoas que a sociedade confiavam neles, certo? E são pessoas que também estavam envolvidas em problemas imobiliários. Emanuele, como é que você vê isso aí? Inclusive, no Brasil, foi o primeiro caso de uma dona de um cartório perder os direitos, não é, de atuar ali como... Qual o nome que se dá à pessoa que é dona de um... Hã? A titular do cartório. A titular do cartório. Como foi que vocês viram essa questão aí
do afastamento desses juízes. Se não quiserem tocar no assunto, também fiquem à vontade. Eu vejo esse assunto como um assunto muito delicado, porque a gente não saiu sentença. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. Sim. E é inocente até que se prove ao contrário. Certo. Então, eu acho delicado. Você acha delicado, né? Eu também acho delicado. É. Apesar de que... Eu acho que delicadas são vocês duas. Né? Sim. Eu li, assim, rasamente sobre o assunto, mas pelo que eu entendi, né, envolve aí muitas terras, né? Uhum. Muito dinheiro. E eu acho assim, quando envolve dinheiro... Dinheiro corrompe as pessoas, corrompe né? as pessoas. Sim. E aí, nessa onda, a gente sabe que ainda não parou, né? Não. Ainda não parou, tem muita coisa para se julgar. Me digam uma coisa, antes de abrirem o escritório, como vocês sonhavam a vida profissional de vocês? Trancoso fazia parte desse projeto? Sim ou não? Como é que está sendo exercer a profissão num lugar conhecido mundialmente e num lugar conhecido como um lugar dos magnatas, onde rola muito dinheiro? Vocês imaginavam esse escritório? Você imaginava abrir seu escritório em Trancoso, ou você pensava em sair de perto de mamãe, Emanuele, ir para um outro local? Nunca pensei. Nunca pensou? Eu sempre disse que o meu lugar no mundo é Trancoso. Nunca pensei em sair daqui para abrir em Porto Seguro, até porque Trancoso ele tinha uma carência muito grande de advogado, né? E como eu tenho todo esse apoio, graças a Deus, da minha mãe e do meu pai, sempre foi o que eu visei. Trabalhar por aqui mesmo. Quem é mais corujão, Manuel ou sua mãe? Fala pra mim. Cada um do seu jeito. Né? Cada um do seu jeito. Papai faz lá minha comidinha que eu gosto. Rapaz, ele é cozinheiro. Só nunca fez nada pra eu cozinhar. Manuel, meu Deus do céu, não sei não, meu velho. Manuel já me prometeu, mas... Agora, eu acho que essa pergunta é bem interessante pra Ana, né, Ana? Porque ela... Diferente de mim, a Ana veio de Minas. Sim. Eu não, eu nasci em São Paulo, mas vim pra cá muito cedo. Sim. Então, Ana, você que come pelas beiradas, mineirinha, E aí? Então. Como é que tá encarando Trancoso, ser advogada em Trancoso? Eu acho chique isso. Pois é. Fala quando pra eu mim. chego lá em Minas, falam, você é advogada onde? Você mora onde? Lá em Trancoso. Nossa! Mora num lugar chiquérrimo. Sim. Vamos lá. Então, há 5 anos atrás, não, há mais tempo, 6 anos atrás, meu sogro recebeu uma proposta de vir para Trancoso para abrir uma empresa. Certo. Eu ainda estava na faculdade. Sim. Né, terminando a faculdade. Isso aí foi 1 ano antes da pandemia iniciar. Veio abrir empresa, deu super certo. E eu vim passear. Porque como eu estava de férias, falei, vou passear, vou conhecer Trancoso. Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pelo lugar. Acho que a energia daqui é diferente. E aí eu vou repetir a frase que a Manu falou. Hoje Trancoso é o meu lugar no mundo. Rapaz, eu achei esse corte chamado, sabe de quê? Mentalize. Mentalize. Foi forte demais o que ela disse, não foi? Ela disse, eu não consigo me ver em outro lugar no mundo. Sim. Isso é forte demais, pô. Se não Trancoso. Que paixão, não é? Que coisa. Encanta mesmo. Me encanta. E aí, ele recebeu essa proposta, e aí eu e meu marido formados, né, em Direito. Seu marido também é advogado? Hoje ele não exerce. Hoje ele é empresário. Certo. Em que área ele atua? Ele tem uma gelateria italiana no Quadrado. Chamada Bacio de Amore. Como é? Bacio de Amore? Isso. Ok, eu hablo italiano, espanhol também. Que quer vender lá?
Gelato italiano, o melhor da cidade. É? Gente. Esse aí eu posso fazer propaganda. É? Deve ser. Ela me conquistou com um sorvete de lá. Ela chegou a reunião que eu fui fazer com o Manu, eu já cheguei com sorvete de pistache, 1 quilo. De pistache, eu sou apaixonado por pistache. Eu quero saber. Temos que marcar, sei lá, conhecer. Eu vou lá agora. Eu tenho medo do quadrado, você nem imagina, velho. O quadrado. Mas não, é o preço justo. É o preço justo. Pela qualidade, né, Manu? Sim, pela qualidade. Mas não tem nada sem qualidade no quadrado, né, Manu? É verdade. Ok. E eu vim pra cá, surgiu essa oportunidade. Só que, como eu falei, eu ainda não tinha feito a prova da ordem, né? Sim. E aí surgiu uma oportunidade de abrir uma cafeteria Sim. em Trancoso. Ok. Eu e meu esposo, nós abrimos a cafeteria. Certo. Por N motivos, não deu certo. Nós fechamos. E aí, meu sogro rompeu, né, a sociedade que ele tinha em outra gelateria. Sim. E nós abrimos a nossa. Então, meu esposo com meu sogro. Como é o nome dele, do seu esposo? Julian. Está lhe assistindo ou tá com na certeza. gelateria? Tá, alô, Julian. Meu nome é Miro Veloso. Viu? Vou estar dando uma chegadinha por aí. Agora, você já ouviu falar em Godela? Se você não ouviu... Você não sabe o que é Godela, não? Não sabe o que é, né? Explica pra ela o que é Godela. Explica. Vai chegar lá, Explica, doutora. comer de graça. Não é que eu sou influencer, né? Também influencer você sabe que faz a propaganda. Vai Eu ser vou na lá, arroba, né? eu vou lá no arroba, certo? E vou fazer uma Eu conheço propaganda. uma pessoa que fala justamente essa frase, viu? Né? Alô, Maria. Eunice. Eu quero. Félix. Você vai ver que nessa entrevista rolam alguns nomes de algumas empresas. Eu não vou abrir mão de que o nome da empresa do seu esposo, da empresa de vocês, seja um dos patrocinadores do Mentalize, né? E o nome do escritório de Luciana Félix, como que é? É o nome dela mesmo. Luciana Félix Negócios Imobiliários. Tá faltando também o nome de Luciana Félix Negócios Imobiliários no Mentalize. Manu, me diga uma coisa. Você está feliz na profissão que escolheu? Tá ganhando dinheiro? Fala pra mim. Com certeza. Tá prosperando? Graças a Deus. Quando a gente começa na advocacia, a gente tem muitos medos. Sim. Eu tinha muito medo de não ter cliente. Era? De não ter como pagar as contas no mês. Tipo assim, como eu ia ter, né? Porque graças a Deus minha mãe sempre me ajudou. E malada tá ali, Luciana. Não, coitada. Sim. Mas a gente sente muita insegurança, né, Ana? Mas desde o início, eu sempre tive muito retorno, muito cliente procurando. Que legal. Sim. E estou muito feliz, muito realizada. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, a não ser a advocacia mesmo. E eu sinto que essa felicidade foi completa quando a gente fez a parceria, né, Ana? Que maravilha. Ela chegou no momento que eu estava precisando bastante, que eu tenho outros projetos, outros planos, e chegou para somar, para ajudar. Eu acho que é isso, eu estou completamente realizada com a profissão que eu escolhi. Ana, houve evolução no direito, houve evolução nas leis? Você hoje, no século XXI, como é que você vê o direito? Como é que você vê essa área que você escolheu para sobreviver? Antes como era, hoje como é que tem sido? Fala para mim, não estou sabendo concluir essa pergunta, mas eu acho que você entendeu. Acho que eu entendi. Sim. Antigamente, você ter acesso a uma faculdade era muito mais difícil, né? Sim, sim. Então, assim, eram menos advogados formados, né? Tinha menos concorrência, digamos assim. Mas o que eu entendo hoje é que se você presta um serviço de qualidade, seu nome vai se destacar, sabe? É impossível você prestar um serviço de qualidade e ficar ofuscado,
Não. Até porque quando você leva sorrisos, né, Sim, aos seus sim, clientes, sim. eles compartilham dessa felicidade com sim. outros possíveis clientes. Sim. Então, acho que a advocacia depende muito de quem é o advogado e como ele faz acontecer. Sim. Agora, em questão às leis, eu sinto que houve sim uma evolução e tende a evoluir muito mais, né? Hoje nós falamos das IAs, né? Sim. Que são as inteligências artificiais aí, Sim. que estão chegando para revolucionar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a lei agora ela vai começar a trabalhar em cima disso, né? A regulamentar essa questão das IAs, Sim, né? Que sim. a gente já tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei que o próprio nome já diz, mas ela é muito genérica. As IAs, o ChatGPT, né? Que Sim, está em alta, sim, que sim. te responde tudo e Sim. gera imagens. Inclusive... Tem seu lado bom e seu lado ruim Sim, nisso, eu porque, acho. assim, nós temos visto casos de golpes, né? Sim. Por causa da IA, gera uma voz, por exemplo, pega um corte da Manu, Isso. com esse corte, ele reproduz frases. Com esse timbre dela, Isso, tudo tudo. certinho. Então, assim, golpes relacionados a financeiro, né? Uhum. Então, assim, acho que o direito tende a evoluir muito mais. Até porque o Brasil é um dos que tem mais códigos, né? Mais leis aí. Mas a minha opinião é que as leis, as ultrapassadas vão ser revogadas e outras leis devem ser, né? Até para acompanhar a evolução da sociedade. Ok. Manu, nessa sociedade de vocês duas, nesse escritório, qual foi o momento mais difícil de vocês duas? Houve algum momento de dificuldade que abalou vocês, que estremeceu, que causou medo? Não. Graças a Deus nós não tivemos esse momento. Até porque tudo que a gente não sabe, a gente corre atrás para descobrir. E eu não sei se foi esse tipo de pergunta ou se foi abalo entre a gente, mas... Não é entre vocês. Sim, eu digo no geral. Isso. Não, tudo que a gente não tem esse conhecimento, a gente procura, a gente corre atrás e não deixa faltar, né, para nenhum cliente o atendimento. Eu acho que, assim como o médico, né, o pessoal fala assim, nossa, médico bom é médico que estuda a vida inteira. Sim. Advogado bom também é aquele advogado que estuda a vida inteira. Certo. Né, Sim. E a gente está o tempo inteiro se atualizando, procurando descobrir novas coisas, né? Isso. Novos meios, né? De levar a resolução. Esse ramo que você escolheu, Manu, imobiliário, não é? Em Trancoso, você sabe que é um ramo muito importante e rentabilíssimo, não é? Você nesse nascimento de muitos condomínios que têm acontecido dentro da cidade, certo? Tem muita gente que tem sido lesado aqui. Eu já vi vários empresários chegarem aqui sonhando em construírem em Trancoso, certo? De repente esses caras compraram aí terrenos. E já houve caso aqui de gente bastante conhecida que por uma questão de ética, certo? Eu fico com muita vontade de falar o nome, mas não vou falar, né? De gente safado mesmo, de sair vendendo aquilo que não é seu. E já houveram vários empresários que saíram daqui decepcionados de terem comprado, de terem sido enganados. Você já recebeu gente lá dentro do escritório passando situações como essa de ter adquirido terrenos caros, né, em locais privilegiados e foram enganados por supostos corretores? Então, não... É porque você falou a palavra terrenos caros. Eu já tive alguns casos no escritório de venda de terrenos duplicados, né? Venderam 2 vezes. Sim. Mas não, assim, um caso de um terreno tão caro, tão absurdo assim. Eu acho que eu volto para aquilo que a gente já conversou. Sim. Uma venda de um terreno, a compra de um terreno é um negócio de risco. Não tem como você fazer por
conta própria. Sozinho. É Então sempre você... importante procurar um advogado para acompanhar toda a venda. Mesmo que aquela área não seja regularizada, um compra e venda bem feito, ele amarra todas as partes. Sim, então, não é um compra e venda qualquer que você pega na internet, que você vai lá no cartório e só autentica. Ele não vai te dar segurança judicial. Na Lan House, a galera aqui tem uma mania da tal da Lan House, que é sério. Ontem mesmo a gente... ontem a gente teve um caso desse no escritório, não foi? E hoje teve outro de uma cliente que fez um compra e venda de internet. E tem mais gente com o mesmo caso, mas com o mesmo terreno. Só que, como eu já te disse, a gente é advogada conciliadora. A gente sempre tenta procurar o meio extrajudicial. Mas para evitar esse tipo de coisa, é sempre bom ter Tá um aí a acompanhamento. importância de um contrato bem feito. Isso. Né, Manu? Um contrato bem feito, ele amarra todas as partes e isso é muito importante. Certo. Ainda mais se tratando de tanto dinheiro, né? Porque a gente sabe que a compra de um terreno não é barato. Certo. Então, às vezes a pessoa gasta 120 mil num terreno, mas não quer gastar um pouquinho com advogado. Sim. E aí futuramente o problema... Mas é um custa pouquinho muito mesmo mais. com advogado? É bem mais barato que 120 mil. Não chega a ser 120 mil, não? Sim, certo. Manu, sua mãe hoje é uma pessoa que mexe nesse ramo há muitos anos. Eu já cheguei aqui, sua mãe já mexia com vendas de casas, com aluguel de casas. E responde uma coisa pra mim, só pra mim, ninguém vai saber. Só você e mais uma. Luciana tá rica, não tá, Luciana? Tá não, a bichinha. Tadinha dela. Tá não. Você ajuda muito... Vou deixar essa pergunta pra ela responder quinta-feira. Você ajuda muito sua mãe. Ela te paga ou ela fica na godela com você? Não paga não, viu, Miro? Não paga nada. Não paga não. Meu pai do céu, isso não é certo. E segunda-feira eu vou pegar... Mentira, ela me paga com moradia, comida. Você mora com sua mãe ainda? Moro. Olha só. Ela fica querendo me tirar, mas eu não vou sair nem tão cedo, viu, Luciana? Meu Deus do céu. Que coisa linda, né? Mas eu admiro, dando um espaço aqui, eu admiro muito a relação, eu até comentei com o Manu, porque realmente a mãe dela acho que se não a maior, uma das maiores incentivadoras de Manu, né, Manu? Sim. Todos os dias, não, Manu, faz isso, não, isso tá ótimo. Certo. Isso é muito legal. Certo. Muito legal. Até pra mim que convivo, né? Porque ela incentiva não só a Manu, a mim também. Ok. Olha, é um prazer muito grande, né, ter recebido aqui nos nossos estúdios a doutora Emanuele Félix e a doutora Ana Luísa, tá? Um prazer muito grande ter vocês aqui. Amei. Acredito que as pessoas que nos assistiram foram edificadas, certo? Cresceram muito, não é? É muito importante tudo aquilo que elas colocaram aqui, não é? De que procurem um advogado, deixem de agir pelas emoções, deixem de agir com a pressa. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, né? A pressa é inimiga de muitas coisas e tem muita gente pagando prejuízos caríssimos, certo? Porque é ranzinzo, né? Não quer gastar com o advogado um pouquinho, como você falou, e acaba se envolvendo em um problema grandiosíssimo, certo? Eu quero passar a vocês agora as considerações finais. Nós estamos já chegando ao final do nosso podcast, tá? Quero dizer que na quinta-feira estará aqui Luciana Félix. Vai tremer este lugar. Luciana, eu não vou ter dó de você, porque a gente tem um bocado de coisa para falar. Muita resenha vai rolar com as advogadas. Eu não posso fazer resenha. Eu tenho medo de ser presa. Vamos lá, quem é que vai fazer as considerações finais? Manu, Inicialmente. Queria falar que foi um prazer pra gente estar aqui. É um bate-papo super gostoso, super descontraído. Eu vou falar a verdade, eu tava um pouco nervosa. Uhum. É porque, ao contrário de Ana, Sim. eu não sou muito de falar assim. Sim. Mas eu queria agradecer e agradecer também as minhas amigas aqui que eu tô acompanhando. Tem muita gente aí? Tem, minhas amigas, elas estão bombando no chat aqui. É mesmo? Agradecer. Tem perguntas delas, não? Não, elas só estão aqui, parabéns, arrasaram. Elogios, muitos elogios. Que Queria legal. agradecer a elas, a minha família também que tá aí.
Sim. E agradecer a você, Miro, pela oportunidade da gente estar vindo aqui passar essas informações para a população, né? Sim, sim. Agora pode ir. Bom, faço de Manu, as palavras de Manu as minhas. Quero agradecer você a oportunidade, porque levar informação é sempre bem-vindo, né? Sim, Ana. Ainda mais para uma população, assim, tão carente disso, né? Como é Trancoso. E aí esse é um projeto maravilhoso. Parabéns por você, por ter essa iniciativa, né? Parabéns pela forma com que conduziu a conversa, nos deixou extremamente confortáveis, né, Manu? A gente estava um pouco nervosa em relação a isso. Queria agradecer a vocês que nos assistiram e estiveram presentes aí na live, nos elogiando, né? E muito obrigada. Agradeço demais a vocês, a minha família e a minha sócia também, né, Manu? Um abraço. Só um momento que aqui é ao vivo. Ele vai aparecer. Olha só, eu não poderia deixar de terminar este podcast, não é? E dizer que o prazer é todíssimo meu. Quero agradecer a minha esposa, Nabila, que é a nossa técnica. Você viu que ela é quem faz tudo aqui. E eu não sei o que seria de mim sem essa gatinha. Eu tô até querendo dar um filho novo para ela. E ela não quer. Ela fez uma cara de empolgação. Olha que beleza. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mentalize. Hoje tivemos o prazer de elevar um pouco mais a cultura, o conhecimento, os direitos das pessoas de Porto Seguro, em especial de Trancoso, com doutora Emanuele Félix e doutora Ana Luísa. Que Deus nos abençoe. Amém. E até quinta-feira com ela, Luciana Félix. Eu sou Miro Veloso e este foi mais uma edição do nosso programa Mentalize.